Reabriu ao público na segunda-feira, 25 de abril, o renovado Cineteatro Municipal de Mação. O momento contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e do representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Luís Francisco Felipe. O imóvel foi alvo de obras de requalificação, num investimento total de cerca de 1.200.000 euros, com o apoio da ordem dos 500.000 euros de fundos comunitários. A intervenção manteve a traça original do edifício e incluiu a renovação completa do recheio do equipamento cultural. E foi numa sala repleta de público que se realizou depois a sessão da reabertura do renovado Cineteatro Municipal de Mação, com Luís Francisco Felipe, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a dar conta da importância deste investimento. Mação é para mim um local de tradição e de fortes memórias. A família transmite isso e é algo que nós sentimos e que vivemos. Este cineteatro é também um bocadinho isso para nós, é o ponto de encontro, o ponto de tomar café, o ponto de ler o jornal. É aqui de facto um ponto central na minha vida enquanto vivência que tenho desta vila. Esta requalificação do cineteatro é uma peça central na estratégia de Mação, neste período de programação, investimento perto de 700.000 euros, nós já fomos ajudando com cerca de 500.000 euros, digamos assim. Existiu esta possibilidade também de acolhermos estas propostas de investimento por parte da Câmara Municipal. É uma peça, como dizia, num conjunto de peças que nos foram propondo. Ainda tivemos cá no verão também na inauguração do antigo edifício do Quartel dos Bombeiros, também uma peça com uma função social relevante, esta peça com uma função cultural muito relevante. Já tivemos também a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente, esta semana mesmo vamos aprovar também uma candidatura para a melhoria do pavilhão José Maria Marques, mais uma peça fundamental, parece-nos, no apoio agora à vertente esportiva, à vertente da educação, e assim se vai fazendo um concelho, assim, digamos, as entidades públicas e a Câmara Municipal vão dando resposta e vão melhorando aquilo que é a vida das pessoas. Temos dito várias vezes, não há vilas boas, resistentes, capazes de cumprir esta função de apoiar as pessoas, se não existirem estes investimentos essenciais, na parte social, na parte desportiva e hoje, neste fantástico edifício, na parte cultural. É isto que fixa as pessoas, é esta obrigação que temos de dar qualidade de vida, dar condições para que as pessoas se instalem e fiquem em Mação. Termino breves palavras dizendo que o futuro continua, existe memória, existe tradição, mas o futuro obriga-nos a novos desafios. O Sr. Presidente está consciente disso. Temos este desafio constante de servir bem as pessoas, e servir bem as pessoas implica também definir algumas prioridades, definir os nossos projetos. Estamos numa fase disto, de todos pensarmos, da sociedade colaborar, mas também não só a parte pública, também os privados. Todos nós temos a obrigação de responder ao investimento público, recuperando as nossas casas, pintando as nossas casas, requalificando também os nossos edifícios, porque há um investimento público e há também um investimento privado que muito beneficia estas vilas. Estamos assim hoje aqui a cumprir abril, naquele que é o D do desenvolvimento, e esta peça hoje, de certeza, que ajuda a desenvolver Mação e os maçaenses. Viva Mação, viva Portugal, viva o 25 de Abril. Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, referiu depois que esta reabertura representa um momento de homenagem a todos aqueles que contribuíram para a história do Cineteatro de Mação. É com natural satisfação que aqui estou hoje a inaugurar este espaço, numa cerimónia presidida pela Sra. Ministra da Coesão, neste edifício histórico do nosso concelho, que já foi aqui de alguma forma retratado no filme que pudemos ver, mas seguramente muito mais haveria para mostrar relativamente a este edifício que diz tanto a tantos de nós, a milhares e milhares de maçaenses. É por isso também hoje um dia de homenagem a todos aqueles que ajudaram a construir a história deste edifício do Cineteatro de Mação. Há aqueles que o construíram,
aos impulsionadores das inúmeras atividades culturais que aqui decorreram, àqueles que o geriram, àqueles que de uma forma voluntariosa perderam muito do seu tempo aqui neste espaço, a ensaiar, a dar espetáculos, a preparar espetáculos, a fazer cenários, a cuidar das luzes, a limpar. É, portanto, uma homenagem a todos aqueles que fizeram a história deste edifício. E acho que nesta altura é sempre bom recordar como aqui chegamos. E não podemos estar todos contentes, como penso que estamos, a inaugurar este espaço, sem esquecer aqueles que nos fizeram aqui chegar. Uma palavra também muito, muito importante para todos aqueles, sem exceção, pequenos e grandes artistas do nosso concelho, principalmente esses que por aqui passaram. Alguns que também já agora acabamos de recordar, mas que fizeram muitas e muitas tardes felizes, muitas e muitas noites felizes e que, com as suas modestas atuações, muitas vezes sem grande formação, conseguiram dar-nos momentos de muita alegria. E, portanto, hoje também é um dia de alegria também para essas pessoas que devemos, muitas delas, já recordar com saudade. Estas foram umas obras, penso eu, reconhecidamente necessárias. O edifício que existia e que existe, a estrutura é obviamente a mesma, não reunia já as mínimas condições para podermos, neste local, termos espetáculos, concertos, cinema, com as mínimas condições. E aproveitamos, por isso, uma janela de oportunidade que tivemos, através do programa PARU, da CCDR Centro, onde foi possível financiar uma parte do investimento que aqui foi realizado e que o Dr. Luís Filipe acabou de mencionar. Dizer-vos que estas obras importaram, grosso modo, com o equipamento que foi necessário adquirir e que não estava previsto, obviamente, na candidatura, em cerca de 900 mil euros. A que podemos juntar também cerca de 150 mil euros de renovação do espaço exterior do Largo dos Combatentes. E, portanto, todo esse financiamento que não tivemos foi, portanto, necessário fazê-lo através de investimento da Câmara Municipal de Mação, investimento esse que cifra é mais de 1 milhão de euros. E, portanto, ao inaugurarmos também hoje este espaço, estamos a cumprir mais um compromisso. Mais um compromisso que assumimos com a população do Concelho de Mação de reabilitar este edifício e de reabilitar outros edifícios da nossa vila. Permitam-me que o diga, porque são factos, e é bom que às vezes revivamos aquilo que dizemos para podermos comprovar que o que dissemos concretizamos. Efetivamente, nos últimos anos, de uma forma se calhar pouco perceptível para muitos, temos reabilitado muito do património da Câmara Municipal de Mação. E dou-vos alguns exemplos. O espaço na chamada Rua Nova, onde hoje funciona o CLDS. A sede das associações, Casa das Associações, junto à Igreja Matriz. O Jardim Municipal. O Largo dos Combatentes. O Quartel dos Bombeiros. O Cineteatro. Estamos a reabilitar as piscinas municipais. Estamos já a reabilitar o pavilhão José Maia Marques. Estamos a reabilitar a Escola Básica e Secundária 2-3, mais S de Mação. Está adjudicada a adjudicação do piso inferior do Museu do Sagrado e Arte do Val do Tejo. Temos, para além disso, também, no nosso Concelho, outras obras de reabilitação de património municipal que fomos levando a cabo. Dou como exemplo a Escola de Cardigos, a Escola de São José das Matas, a Escola de São de Lopes e a Escola de Penhascoso. Estes são exemplos claros daquilo que foi feito nos últimos 8 anos, só em termos de reabilitação daquilo que é património municipal. Poderia acrescentar a entrada sul da Vila de Mação, poderia acrescentar o centro de negócios. É, pois, com enorme satisfação, repito uma vez mais, que estou aqui para, perante vós, assumir mais um compromisso cumprido. É agora importante que este espaço seja um espaço de cultura, que possa ser dinamizado. E aí, naturalmente, a Câmara Municipal de Mação tem uma importância acrescida.
Não podemos ficar somente por ter feito aquilo que, eventualmente, alguns podem até apelidar de ser o mais simples. Efetivamente, reabilitamos este espaço. Agora compete-nos, seguramente com a ajuda de muitos, dar vida a este espaço. Ter uma agenda cultural digna do mesmo, que possa, efetivamente, servir para que as pessoas do nosso Conselho sintam tão bem que vale a pena, que este investimento valeu a pena. É também uma boa altura para que as associações do Conselho, nomeadamente aquelas que mais se dedicam à área cultural, possam continuar e retomar as suas atividades culturais. Hoje têm melhores condições para o efeito. Este espaço, conforme referi, é um espaço de todos da comunidade macenhense. Este espaço só tem um dono, só tem a Câmara Municipal de Mação. E sendo a Câmara Municipal de Mação, este espaço é de todos, porque a Câmara não sou eu, não são os vereadores, a Câmara é toda a comunidade macenhense. Espero, por isso, que este espaço possa efetivamente ser usufruído por todos em todas as suas dimensões. Quero também, nesta ocasião, deixar uma palavra importante para a CCDR na pessoa do Dr. Luís Filipe, que tem tido um papel importante no apoio junto dos municípios para que possam concretizar os seus projetos. E Mação não tem sido uma exceção. Nós temos que fazer o nosso trabalho, evidentemente, mas tem havido, por parte da CCDR Centro, uma atenção e um carinho para com os municípios que acho que é de realçar, e eu queria, nesta ocasião, sublinhar para a enorme compreensão que têm tido para fazer face aos anseios que os municípios têm pela frente e que muitas vezes não é fácil de compatibilizar com aquilo que são as regras. E, portanto, Dr. Luís Filipe, gostaria que transmitisse à Sra. Presidente estas minhas palavras e, em nome deste município, os nossos agradecimentos. Sra. Ministra Ana Abrunhosa, 25 de abril, data importante, desenvolver, democratizar, descolonizar. Os 3 Ds de abril, 2 deles estão felizmente cumpridos. Um deles, o Dr. Luís Filipe já falou, desenvolver, está sempre a ser necessário cumprir. Este é um bom exemplo de como podemos ajudar a desenvolver. Não é seguramente panaceia para resolver nenhum dos nossos inúmeros problemas, mas também é importante para aumentar a nossa autoestima, o nosso orgulho, para criar condições para que as pessoas sintam que em Mação também há equipamentos de qualidade e que aqui possam ficar, mas falta fazer muito. E a senhora tem entre mãos, uma vez mais, um enorme desafio. É ministra de um ministério importante da coesão territorial num país onde as assimetrias são, infelizmente, maiores, cada vez mais. Todos os indicadores assim o indicam. Os últimos censos, recentemente publicados e conhecidos, são um mau exemplo daquilo que é o nosso país, mas é como é, as coisas são como são. E quero deixar de dizer que a Sra. Ministra será seguramente a última das culpadas relativamente a esta matéria, e digo com total abertura, e também eu digo em relação ao Governo que a senhora aqui representa e aos governos anteriores. Tenho dito inúmeras vezes, publicamente, nomeadamente também para a comunicação social. Se houve governo, se houve partido que colocou em cima da mesa de uma forma muito clara e transparente a questão do interior e das assimetrias regionais, foram os ministros do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, os governos do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E acho que o devo dizer publicamente, independentemente depois dos resultados finais, mas só o facto de se assumir claramente que este era um problema grave que o país tem e que está a acentuar e que estes censos vieram realmente revelar, penso que é importante. Portanto, Sra. Ministra, nesta altura em que está a iniciar funções, aquilo que lhe desejo é que assuma claramente este como um desígnio nacional, que eu sei que a senhora o assume. Sei que a Sra. Ministra é uma enorme defensora do interior, dos municípios do interior, e tenho também de fazer aqui uma revelação pública, porque é verdade, e porque eu também tenho dito a muita gente. A senhora é
uma pessoa de palavra, foi comigo nas inúmeras situações que nós dois sabemos, uma pessoa que sempre assumiu aquilo que disse, quer em privado, quer em público, e, portanto, os votos que faço é que consiga levar por diante os seus objetivos de tentar conseguir que este seja um país mais coeso. Bem sei que vai ter de ter uma enorme resistência, uma enorme força, até para conseguir contrariar aquilo que é um pouco a opinião dominante, nomeadamente nas grandes cidades. Bem sei, bem sabemos o esforço que muitas vezes é preciso fazer nos partidos, no seio do governo, para que as pessoas acreditem que vale a pena não esquecer uma parte substancial do território. E, portanto, da minha parte, enquanto eu aqui estiver, pode contar com uma pessoa também empenhada no sentido de poder ajudar para aquilo que entender, para contribuir para que este horrível desenho do nosso país possa ser alterado. E, portanto, queria-lhe deixar estas palavras também de incentivo, porque a senhora também vai precisar de o ter para concretizar os seus objetivos. Termino, uma vez mais, agradecendo a presença de todos e pedindo a todos uma coisa muito simples. Dentro das vossas possibilidades, nas vossas qualidades, quer pessoais, quer profissionais, quer associativas, da forma que entenderem, contribuam para que este seja um espaço vivo, de boas vivências. É um espaço que está à vossa disposição, à disposição de todos nós. O sucesso deste espaço será o sucesso de todo o Conselho de Mação e não o sucesso deste Presidente. Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, encerrou a sessão lembrando que a escolha do dia 25 de Abril não poderia ter sido melhor para reescrever a história de Mação. No dia em que hoje festejamos mais uma vez o 25 de Abril, não podíamos escolher melhor dia, ou seja, o Sr. Presidente e a sua equipa não podiam escolher melhor dia para reescrever a história de Mação do que o dia do 25 de Abril, inaugurar este polo, que é um polo, não é só cultural, no fundo isto acaba por ser aqui muito um polo da vida dos maçaenses e, portanto, da sua atividade intergeracional. E também felicitar, Sr. Presidente, pela reabilitação bem conseguida e, para além disso, enquadrada também numa reabilitação do espaço exterior que dá outra centralidade a este espaço. E, por isso, felicitar-vos. É uma intervenção que ganha nova vida e é certamente uma intervenção que vai dar nova centralidade a este espaço de Mação e, portanto, é uma forma, Sr. Presidente, de preservarmos as nossas memórias e a nossa identidade e o nosso património, e a verdade é que às vezes esquecemos-nos que a nossa identidade e a nossa memória e a história são importantes, e depois a história e os momentos que vivemos hoje mostram-nos isso, a importância de preservarmos a história, a identidade, que são fundamentais para depois também construirmos um caminho de futuro, que é o que o Sr. Presidente e a sua equipa têm trabalhado duramente por Mação, de construir o futuro por Mação. Nós já não nos conhecemos há muitos anos, Sr. Presidente, e já vivemos momentos muito complexos para Mação, mesmo muito complexos. Fomos sempre cúmplices, fomos sempre parceiros dos projetos. O Sr. Presidente tem sempre uma delicadeza extraordinária nos momentos também muito maus que eu tive nestes últimos anos. Passei por muitos momentos terríveis, todos passamos. E o Sr. Presidente tem sempre aquela sensibilidade de mandar a mensagem na hora certa. E eu quero publicamente agradecer-lhe a sua amizade e a sua sensibilidade, porque a vida pública, mesmo que sejamos de partidos diferentes, ou que estejamos com bandeiras diferentes, no fim do dia só temos uma, que é a bandeira portuguesa e dos nossos territórios. E por isso hoje, com a reabilitação deste cineteatro, deste importante edifício, que é mais do que um edifício, é recuperar as vossas vivências, com o apoio de fundos europeus, mas sobretudo com o grande esforço do município de Mação. Também celebramos Abril, porque Abril
Se não tivéssemos feito Abril, nós não estaríamos hoje na União Europeia, porque não seríamos uma democracia. E, como sabem, é condição fundamental para pertencermos à União Europeia. E, por isso, o 25 de Abril também foi importante porque tornou possível a nossa entrada na então Comunidade Económica Europeia e hoje, por direito próprio, nós temos a solidariedade europeia que nos traz os fundos europeus para ajudar a cumprir um D de Abril, que é o desenvolvimento, que nunca estará cumprido, nunca estará cumprido. Hoje, com a pandemia e com a guerra, nós sentimos ainda mais as assimetrias e, portanto, o 25 de Abril não estará cumprido enquanto nós sentirmos estas assimetrias, enquanto não sentirmos que, independentemente de vivermos em Mação, Vila de Rei, no Porto ou em Lisboa, todos temos a mesma igualdade de oportunidades. É este o desígnio e o objetivo que nos move a todos na vida pública, a mim, enquanto Ministra da Coesão Territorial, à CCDR, enquanto entidade regional também responsável por esse desenvolvimento regional e depois numa escala mais regional, às comunidades intermunicipais, aos municípios, mas também às IPSS, mas também aos empresários, às associações, à cultura, que foi tão martirizada neste período de pandemia e da qual nos vimos tão privados e que agora urge animar, reanimar e apoiar. E, portanto, dizia eu que, enquanto Ministra da Coesão Territorial e sendo uma mulher da Beira Alta, uma mulher que conhece bem as dificuldades de crescer nestes territórios, que teve que sair para estudar e que tem uma profissão que não pôde desenvolver nos territórios do interior, até nisso os tempos têm mudado e para bem dos territórios do interior. Redescobrimos a possibilidade de trabalhar de maneira diferente. Quem diria que numa semana a própria administração pública descobriu que podia trabalhar em teletrabalho? As próprias empresas descobriram que grande parte do trabalho podia ser feito de forma diferente. Os nossos territórios do interior, aquilo que era a calma, aquilo que era, muitas das vezes, a falta de pessoas, passou a ser um grande atrativo para empresas, para famílias, que voltaram às origens, que se refugiaram durante a pandemia aqui, em Mação, nos territórios do interior, e são muitas das vezes estes momentos terríveis que fazem as famílias pensar, e hoje vemos muito essa tendência das famílias repensarem a sua maneira de viver. É esta a vida que eu quero para mim, para os meus filhos, passar 10 horas por semana nos transportes, viver em segurança de andar nos transportes sempre de máscara porque não é seguro e, portanto, muitas famílias hoje repensam as suas vidas, muitas empresas hoje procuram estes territórios. Já não falo no turismo, onde Mação, Verde Horizonte é de facto um grande atrativo, e agora com os trilhos e com os passadiços tem aqui outros equipamentos que tornam ainda mais atrativo esse território, e por isso temos que contrariar décadas e décadas de política errada, temos que contrariar décadas e décadas de política errada e temos que fazer política para os territórios do interior. Temos que a fazer com urgência, não vamos conseguir num, 2 anos, 3 anos, 4 anos mudar tudo de uma vez, mas temos que assumir politicamente que os problemas do interior são diferentes, que exigem políticas públicas diferentes, dedicadas, que exigem políticas, hoje com os fundos comunitários, nós temos que ter políticas públicas no interior que não se justificam no litoral, o apoio mais majorado para atrair empresas, para também apoiar quem já cá está, e é por aí que devemos começar, e depois atrair empresas, havendo empresas há emprego, havendo emprego virão as pessoas e, sobretudo, que o saibamos fazer mantendo esta qualidade de vida que nós temos nestes territórios, que ela hoje é cada vez mais apreciada, mas havendo coragem na política, porque é mais fácil na política pública e no Governo, Sr. Primeiro-Ministro, e no Conselho de Ministros, nós fazermos políticas iguais para todo o país.
E nós sentimos isso na pandemia, quando, a partir de 120 infectados por 100 mil habitantes, quer se fosse Mação, quer fosse um município da área metropolitana de Lisboa, a regra era a mesma. Como se aqui nós vivêssemos em apartamentos e tivéssemos que nos movimentar em elevadores, como se aqui os 120 infectados por 1000 habitantes muitas das vezes representavam um doente por 30 km² e, portanto, tínhamos exatamente as mesmas restrições que tínhamos para um concelho de alta densidade. E por isso é muito importante, e como diz o Sr. Presidente, também foi com grande satisfação que voltei a aceitar o convite do Sr. Primeiro-Ministro. Eu fui Ministra da Coesão Territorial no governo anterior, em plena pandemia, conseguimos mudar muita maneira de fazer política, que se vai tornar visível. Eu digo muitas vezes isto, e eu creio que me acompanham, não basta fazer diferente e fazer bem uma vez. Temos que continuar a robustecer estas medidas que criamos para os territórios do interior, temos que as consolidar, temos que lhes juntar outras, temos que trabalhar em conjunto, em rede, e não tenhamos dúvidas, esta perda de população não é um problema de hoje e também não tem um responsável. É um problema de há muito tempo, é um problema de décadas e décadas de políticas erradas e, portanto, a sua resolução não é imediata. É uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade coletiva que exige que olhemos, que tratemos diferentes, problemas diferentes, que olhemos de forma especial para estes territórios, não é de mão estendida. É porque se nós não valorizarmos o potencial destes territórios, nós não estaremos a cumprir Abril. E enquanto não cumprirmos Abril, nós não seremos um país plenamente democrático e desenvolvido. E por isso eu quero felicitar esta força que o Sr. Presidente de Mação tem e a sua equipa de nunca desistirem. A grande dinâmica que têm tido, e o Luís Filipe dizia-me, têm apresentado muitas candidaturas. E eu dizia-lhe, boa, é muito bom, nós gostamos muito destes autarcas que nos desassossegam permanentemente, que fazem o seu trabalho, que pedem mais e mais apoio. Não é por falta de verbas que se deixarão de fazer bons projetos em Mação, palavra de ministra. E aqui também se cumprem as promessas. Da última vez que cá estive, chovia a cântaros. E havia ali um querido amigo que estava com um chapéu e eu olhava para o chapéu cheia de inveja, pois ele ofereceu-me o chapéu e eu já tenho aqui o chapéu e por isso, para aqueles que têm palavra, tem aqui também alguém que vos deixa aqui a garantia de que cumprirei sempre a minha palavra. Não direi, provavelmente não poderei dizer sempre sim, mas sintam que sou ministra de um governo que estarei sempre ao vosso lado a desenhar soluções. Sei que na descentralização ainda não aceitaram a área da saúde, sei que têm dúvidas, sei que querem ver esclarecidas outras questões. Contem comigo para nos sentarmos à mesa naquilo que só depende de uma relação de confiança entre o governo e aqueles a quem o governo entrega competências que anteriormente eram suas, não para se livrar dos problemas, mas porque sabemos que os autarcas fazem melhor, com mais proximidade que o Governo Central faz em Lisboa. E é isso que nós queremos continuar a fazer na descentralização, que ela seja acompanhada dos meios que os autarcas sentem que são os adequados para exercerem devidamente essas competências e, por isso, este é o momento, com o aproximado do próximo quadro comunitário, com o Programa de Recuperação e Resiliência, com esta vontade de fazermos a descentralização, mas, sobretudo, de nos sentarmos à mesa como parceiros para, numa relação de confiança, discutirmos olhos nos olhos aquilo que podemos fazer uns pelos outros, mas, sobretudo, aquilo que podemos fazer por Mação e pelas gentes de Mação. É este o nosso compromisso. Viva o 25 de Abril, viva Mação, viva Portugal, viva!